Meu nome é Lídia Santos, eu sou gerontóloga, gestora pública de formação, estou, né, atualmente atuando enquanto coordenadora geral, né, de política de envelhecimento ativo e saudável e desenho universal do Ministério de Direitos Humanos e Cidadania, é o Ministério da ministra Macaé Evaristo. Bom, eu sou uma mulher negra, parda, né, de pele clara, tenho cabelos crespos, assim, cortado à altura dos ombros, estou utilizando um vestido preto, estou com um colar amarelo, aqui de uma comunidade indígena de Tocantins, e estou com um brinco amarelo também, eu sou uma pessoa do amarelo. Ao fundo tem uma parede marrom clara e deve estar aparecendo um pedaço da TV. Bom, Zeneide, eu gostaria de parabenizar por essa fala potente. É importante a gente falar de maneira detida e direta para todas as pessoas, sobretudo para as pessoas idosas. É naturalizado uma fala muito infantilizada, paternalista, sem apresentar, de fato, as questões como elas de fato são. Então, eu gostaria de parabenizar muito, né? Por essa oportunidade de escutá-la mesmo, né? Parabéns, parabéns por esse belíssimo trabalho. É uma honra estar aqui aprendendo junto contigo. Bom, vou me ater aqui a uma parte que a gente vai tratar sobre a questão da longevidade enquanto um direito fundamental. E aí eu gostaria de citar a filósofa francesa Simone de Beauvoir, que ela afirmava que o homem é velho desde que nasce. Então, essa fala traz um reafirmamento de que o envelhecimento ele é um processo contínuo que se inicia desde o nascimento. Mesmo que a sociedade só reconheça esse processo quando esse ser humano, o velho, o mais velho, aparente sinais visíveis, né? Durante longo período, alguns estudiosos vão trazendo, né, que o marcador social desse período de envelhecimento era a impossibilidade de gerar descendentes, né? Então, desculpe, quando chegava assim para a mulher no período da menopausa e para o homem, né, a impossibilidade de gerar descendentes era então um marcador social que indicava que aquele ser é um ser idoso, mais velho, né? Então, ao longo de muitos estudos, foi se entendendo que velhice, envelhecimento, longevidade são termos que vão sendo trabalhados ao longo da história. O psicanalista chamado Jack Massey, em sua obra que ele intitula A Pessoa Idosa Não Existe, né? É uma obra muito importante, é interessante ler esse livro, porque ele traz essa perspectiva da pessoa idosa enquanto esse esse ser universal, né, que a sociedade impõe, que essa pessoa que tem gostos assim, o assado, que deve viver essa ou aquela maneira, e o Jack Massey, o psicanalista, ele traz essa perspectiva de que parou. A pessoa idosa, ela não existe. O que existe são pessoas idosas cujo processo de envelhecimento, que é um processo continuado, ele atinge a todos aqueles vivos, obviamente, só envelhece quem vive, e essa etapa da velhice não é obrigatória, nem todo mundo vai passar por isso, tem gente que vai ficar pelo meio do caminho, e quem passar não passa igual. Então, essa é uma obra muito importante porque traz uma perspectiva de que a pessoa idosa não existe enquanto categoria, aquela que você bota lá no armário, bota na estante, e que é aquele ser universal. O envelhecimento é processo, e quem chegar à etapa da velhice, e dependendo de como transitou pelas outras etapas, vem de maneira diferente, mesmo vivendo na mesma casa, mesmo estando no mesmo bairro, mesmo estando no mesmo trabalho, os processos são diferentes porque são tidas as possibilidades de ter escolhas para aqueles que podem ter, e todos os atravessamentos diários nos colocam em condições
que são favoráveis ou não ao processo de envelhecimento saudável e ativo, que é o que a gente vai falar um pouco mais detido. É, eu vou pedir licença a vocês para trazer um pouco dos dados, né, atualizados sobre quem somos nós, pessoas que envelhecem, mais detidamente daqueles e daquelas que já chegaram a essa etapa reconhecida como etapa da velhice, de acordo com o Estatuto da Pessoa Idosa, que é esse marco regulatório importantíssimo, né, que é esse aqui. Eu botei o link, né, caso vocês queiram baixar e tê-lo aí em mãos também. É possível solicitar também da Secretaria Nacional da Pessoa Idosa, eu mandei o link também, coloquei, solicitar as caixas de estatuto, caso vocês desejem. Então, esse marco regulatório reconhece, então, que pessoa idosa, né? Pessoas idosas, e aí tirar a pessoa idosa da categoria, tirar esse imaginário de que pessoa idosa é as pessoas que envelhecem iguais, vovôs e vovós, aqueles e aquelas que vão ficar tricotando, ficando em casa, sem fazer nada. Então, colocam a pessoa idosa no imaginário popular de uma maneira. Então, é isso que Messi traz, indicando que acabou, não existe tira essa imagética de pessoa idosa, tudo igual, que gosta de tudo e que faz determinadas coisas que a gente acha que deve fazer. Por favor, respeite as individualidades. Assim, surge o Estatuto da Pessoa Idosa com muita luta, como foi dito pela Zeneide, muita luta mesmo, né? 2003 que surge, lembrando que a primeira legislação que é referente a 60 mais no Brasil é a lei de sexagenário, tá? 1885 era uma lei que versava sobre a liberdade de pessoas de 60 mais, pessoas escravizadas, é a primeira lei no Brasil que versa sobre isso. É importante ressaltar, porque há uma invisibilidade acerca desse marco regulatório, ele nem é citado. É, é a primeira legislação, mas antes do Estatuto da Pessoa Idosa existia foi criada a Política Nacional da Pessoa Idosa de 1994. Então, existiram muitos movimentos antes para que fosse configurado esse estatuto, que, na minha opinião, ainda já mesmo sendo uma legislação mais nova que nós temos, ainda está defasada, porque não traz aspectos relacionados a mais detidos, né? Sobretudo sobre segurança alimentar, sobre temáticas da sexualidade, do relacionamento e tantas outras questões. Então, tem muita coisa que ainda precisa ser atualizada, apesar desse ser um marco muito importante para nós. É, aqui, com dados de 2025, o Brasil registra hoje 35.370.902 pessoas idosas, o que corresponde a 16,6% da população. Em 2022, no último levantamento do censo, eram 15,8%. Então, 2025 já são 16,6%. Então, a população idosa está crescendo. A maior faixa etária de população que é crescente no Brasil é o de 80 mais. Então, por várias razões, e a saúde é um fator preponderante, e acesso aos direitos, né, saneamento básico aí imbricado também, são fatores, né, que contribuem para a longevidade da população no Brasil. No entanto, avançar na idade não quer dizer que a pessoa esteja bem no seu processo de envelhecimento. Então, a longevidade é uma outra questão. Envelhecimento é um processo comum a todos os vivos. Velhice é para aqueles que completam 60 anos ou mais, de acordo com a legislação, e longevidade é referente à qualidade desse envelhecimento, que aí é uma outra questão. É, desse Lídia, faltam montante 10 minutos. Desculpe. Desculpa, ele te interromper, faltam 10 minutos. Ah, ok. Então, desse montante, 4.956 pessoas são 80 mais. São 2,3% da população e é essa faixa etária que mais cresce, é essa passagem de 60, 70, 80. A Bahia é o estado com maior número de população 100 anos mais, são quase 7 mil pessoas que têm essa idade, né? Foi esse fato que motivou muito o governo da Bahia, né, o Jerônimo Rodrigues, a criação de um hospital específico para cuidados paliativos, que é aquele cuidado, né, para pessoas que estão que receberam aqueles
diagnósticos ou que já estão em condição de saúde que não tem reversão, né? Então, é uma morte assistida com dignidade, né? Então, esse é o primeiro hospital do Brasil, fica na Bahia, fica em Salvador, no bairro do Bonfim. Bom, vamos aqui para os conceitos basilares. O envelhecimento no Brasil é um envelhecimento feminino e branco. Pelos dados que nós temos, é esse perfil da pessoa que envelhece no Brasil. Mulheres brancas, são essas que envelhecem. Mesmo sendo a população parda e preta, a maioria da população, mas ainda essa população não encontra meios, né, de envelhecer, e mesmo quando envelhece, não envelhece com a devida qualidade. Então, pessoa idosa é aquela que de 60 a mais, né? Envelhecimento é um processo comum àquelas pessoas que vivem. Velhice é essa etapa compreendida legalmente a partir de 60 anos. Longevidade é a capacidade de ter uma vida mais longa e com qualidade, que é o desafio maior de todo mundo, né? É, ter mais vida, né, ao longo dos anos e viver com muita dignidade e com muita saúde, com possibilidade de se desenvolver ao longo de sua existência. A autonomia é a capacidade que a gente tem de tomar decisões e independência é a capacidade de executar essas decisões que a gente tomou. Então, é muito comum que as pessoas idosas tenham autonomia, ou seja, uma capacidade de tomar as decisões, mas elas não são capazes de executar essas decisões, muito por conta dos aspectos apresentados aqui pela Zeneide mais cedo. Tratando da temática de envelhecimento ativo e saudável, que é essa perspectiva da longevidade, o envelhecimento saudável é aquele processo contínuo de otimização das habilidades funcionais e de oportunidades de manter e melhorar a saúde física, mental, promovendo independência, autonomia e qualidade de vida ao longo da vida da gente, ao longo dos anos. É um grande desafio, por tudo que já foi apresentado anteriormente. São pilares do envelhecimento ativo e saudável a saúde, e aí todos os aspectos da saúde envolvendo a questão financeira também, é o saúde e é o bem-estar psicossocial, a participação social, cidadania, questão cultural, espiritual e todos os aspectos da participação social são pilares do envelhecimento ativo e saudável. Nós precisamos estar nos espaços. Nós precisamos participar, estarmos ativamente nos locais que nós achamos relevantes. E tem esse aspecto, é o que nós achamos relevantes, não o que outras pessoas acham que a gente deve achar relevante, né? A questão da segurança, da proteção e da seguridade e da proteção como um todo, né? E a aprendizagem ao longo da vida, seja aprendizagem formal ou informal, são questões relevantes. Um ponto que a gente precisa ter como atenção é a década do envelhecimento saudável, uma temática muito cara para nós, né? Para nós que atuamos nessa temática da população idosa e também para as pessoas idosas. E por que eu afirmo isso? A década do envelhecimento de 2021 a 2030 é uma iniciativa global da ONU que visa melhorar a qualidade de vida das pessoas idosas, mas aí nós não vamos conseguir entender o que precisa ser melhorado. Quem diz o que precisa ser melhorado são as pessoas idosas que vivenciam essa etapa da vida. Promover o envelhecimento ativo através das 4 áreas, que são o combate ao preconceito por idade, que é o que a gente chama de idadismo, para que as pessoas relacionem com idade, porque o etarismo é a questão do age, da questão norte-americana, do inglês, né? Então a gente trata do idadismo ao invés do etarismo, porque as pessoas não conseguem relacionar em muitos momentos, então a gente trata do combate ao preconceito por idade, o idadismo. Criar comunidades que valorizem a autonomia da pessoa idosa, garantir serviços de saúde integrados e cuidados a longo prazo. É muito difícil, mas as pessoas que cuidam não sabem cuidar de pessoas idosas. Muito dos estudos que são feitos para essa destinação de medicamentos, esse entendimento da eficácia de produtos e medicamentos no Brasil e no mundo, infelizmente não conta com população idosa como esses seres que são testados e, portanto, nós nem sabemos muitas vezes quais esses resultados. Então, tem sido uma luta muito grande garantir que a população idosa esteja nesse lugar, né?
de reconhecimento de pessoas que precisam saber quais são os resultados de determinados medicamentos nos seus corpos. É, então, o fortalecimento de pesquisas e participação das pessoas idosas nas decisões tem sido uma ação importante, por isso a década do envelhecimento é uma temática muito cara, sabe? Que nós precisamos estar bem interligados, assim como os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, que acabam de maneira transversal atingindo, né, as pessoas idosas, alcançando-as. Eu queria falar sobre desenho universal. O desenho universal é esse termo criado pelo arquiteto estadunidense Ron Messi na década de 80. O design universal, como ele trata, é essa perspectiva da criação de produtos, de serviços, ambientes voltados a todos os públicos, principalmente a população idosa. Então, se algum serviço ele não está adequado, né, para a pessoa idosa, ele não está adequado para ninguém. Então, a gente precisa se habituar a criar produtos, serviços voltados, né, ambientes voltados a todas as pessoas, e tem que ser naturalizado a participação efetiva de todas as pessoas. Então, se ele não é adequado para uma pessoa idosa, para uma pessoa com deficiência, ele não é adequado para as outras também. Porque todos nós, né, devemos participar socialmente de todos os espaços e consumir tudo aquilo que a gente acha interessante, né, seja serviço ou produto. Então, esse tema do desenho universal é muito relevante. A Secretaria Nacional, com uma parceria com a PNUD, criou um curso importante sobre isso. Eu também estou elencando aqui o link do curso para que vocês, caso tenham interesse, também possam conhecê-lo, para que entender como é que pode adequar essa temática do desenho universal à sua realidade de vida. E aí, pessoalmente, né, eu tive, como eu falei com vocês, uma cirurgia, fiz uma cirurgia no dia 5 de agosto, é, uma invasiva, e não podia me sentar, né? Tem aí uma altura para sentar, então eu tive que aderir ao assento elevado do vaso sanitário. Então, é a coisa mais tranquila, sabe, da minha vida. Vou aderir para sempre, vai continuar. Porque, assim, é a coisa mais confortável e segura que eu tive no meu momento, não tive nenhum problema ao utilizar. Então, uma pessoa idosa, né, que ela precisa ter essa oportunidade de experimentar. E se é bom para ela, naturalmente é bom para todo mundo, independente da circunstância de vida, né? Não precisa adoecer para fazer uso de algo que seja mais seguro e confortável para você. Continuando, eu gostaria de apresentar um pouquinho das ações, né, das áreas de atuação do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. A ministra Macaé não lida somente com as políticas de envelhecimento ou de velhice, ela trata de políticas de longevidade, porque tem um público muito relevante, das quais ela é responsável pelas políticas, então ela é responsável pela comunicação, educação, promoção e defesa de direitos humanos e cidadania. Ela trata da política das crianças e adolescentes, da pessoa idosa, das pessoas com deficiência, de LGBT, é, de combate à discriminação racial, e nessa perspectiva da laicidade do Estado, trata da questão de direitos em empresas, direitos humanos em empresas, é muito relevante, porque garante que esses públicos aqui elencados possam estar no mercado de trabalho e assim, né, tenham a oportunidade de aposentar-se, né, de pensar um emprego seguro, digno para todas as pessoas. O combate à escravização contemporânea são políticas que são tratadas, né, são de responsabilidade da ministra Macaé. No que tange à questão do envelhecimento, da política de velhice de 60 a mais, a Secretaria Nacional da Pessoa Idosa, a partir do seu secretário, o doutor Alexandre da Silva, tem programas importantes, o programa Envelhecer nos Territórios, que é de responsabilidade da coordenação onde eu faço parte. São 43 municípios onde a gente tem agentes de direitos humanos da pessoa idosa nas residências, fazendo um levantamento georreferenciado de informações importantes para oferecer ao município, para que o município possa trazer serviços importantes e aderentes às necessidades e aos anseios da população idosa daquele local. O programa Viva Mais Cidadania traz a perspectiva de respeitando as especificidades dos grupos que envelhecem, todos eles, e aí população em situação de rua, ciganos, quilombolas, indígenas e todos os outros grupos que são excluídos
são excluídos ao longo da história. Então, tem essa perspectiva, tem o Viva Mais Cidadania Digital, que tem essa perspectiva de inserir a questão da questão política, da questão do combate a esse discurso de ódio e mais, a inserção desse público nesse mundo digital, né, para que possa aprender a combater esses tipos de fraudes aqui que foram apresentadas e possam servir também de agentes de multiplicação. Pensando a perspectiva dessas pessoas idosas acamadas e domiciliadas, o projeto Vida Digna em Casa é um projeto importante que garante equipamentos, serviços e a capacitação dos agentes de saúde e de assistência social para o atendimento específico às demandas das pessoas idosas. Tem o projeto Educação para Toda a Vida, que tem a perspectiva da educação popular para garantir a alfabetização de pessoas idosas, a pessoas a partir de 50 anos já, porque o volume é muito alto. Então, para Lídia, finalizar, já estou Lídia, a finalizando. gente tem mais 3 minutinhos, tá bom? Obrigado. Pronto. Só para finalizar, o autor Messi traz mais uma vez a afirmação de que a gente envelhece conforme a gente vive. Assim, eu gostaria de perguntar para cada um e cada uma que está nessas salas, que está virtualmente ou presencialmente, como você tem vivido? O envelhecimento ativo e saudável é uma realidade para você? Se sim, por quê? Se não, por que não? E é interessante para você que o seu processo de envelhecimento seja ativo e saudável, ou da maneira com que você envelhece, você acha que é o suficiente e que está bom? Porque se estiver bom, também não há problema nisso. É, o envelhecimento ativo e saudável não é uma obrigação. Eu não preciso seguir a cartilha de outro ou de outra. Não é porque aquele ou aquela adota determinado ritmo de vida que eu preciso adotar. O envelhecimento ativo e saudável, com uma saúde plena, com a participação social, com uma educação ao longo da vida e com segurança, é um direito. Não é uma obrigação, não existe uma cartilha para que você siga. Esses conceitos, essa ação precisa fazer sentido. Se faz sentido para você, ótimo. Se não faz sentido, a gente precisa entender por que não faz sentido, porque deveria fazer. A longevidade precisa ser um direito de todo mundo. Eu quero envelhecer, eu não quero morrer, né? Na sexta-feira eu vou completar 40 anos, assim. É um marco importante para minha família, é muito importante para mim, né? Há 40 anos atrás, onde eu moro, as crianças morriam de leptospirose. Então eu sou uma sobrevivente. Então, o envelhecimento ativo e saudável é muito importante para mim. E eu concebo ele como um direito mesmo, sabe? Então, eu gostaria de deixar aqui um convite para que a participação social, a saúde, a segurança, a educação ao longo da vida e tantas outras possibilidades sejam para você, que faça sentido para você e que você possa vivenciar uma vida longa, saudável, digna e muito feliz. Muito obrigada.